paredão. Irmão François é responsável por trazer a bandinha, né? E tudo cooperou. Junto com ele veio alguns irmãos, né? Irmão Maurício, ali. Irmã Adaelso, juntamente com seu filho Davi, Diácono Adaelso, né? Irmão Raimundo, né? Diácono Raimundo. Pronto. Os que eu vi de São Miguel foi isso. Tem alguém mais aí de São Miguel que eu não vi? E eu não posso esquecer, né? Nosso amigo irmão Cosme, né? O rapaz da filmagem, né? Daqui a pouco vai ser filmado aí para mais de milhões de pessoas, né? Se Deus quiser. Então é somente esses amigos, esses irmãos. E eu peço aos irmãos, né? Que aqui faz parte da igreja do Sítio Cidade. Fique de pé, por gentileza, para nós dar uma boa recepção a todos os amigos, irmãos em Cristo Jesus. Vamos dizer que sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E volte sempre e traga mais gente. Amém? Quero convidar a nossa segunda secretária, irmã Rose. Ela está por aí? Chegue a louvar aqui o corinho com a banda, em nome de Jesus. Aquele corinho que você sabe, que eu não sei. Chega aqui cantar o corinho em nome de Jesus. Aquele corinho bem avivado. Porque minha garganta não está 100%, irmãos. Quase. Eu tenho prazer em cumprimentar a amada igreja com a doce e a gloriosa paz do Senhor. Eu estou com a garganta um pouco enferma, mas eu creio que vai dar certo em nome de Jesus. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos dizer aleluia. Deus te ama e eu te amo, e assim dizemos nós, e assim dizemos nós. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus. Amém. Pronto, eu esqueci, irmão, mas eu não posso esquecer, né? Apresentar a banda, né? O tecladista, irmão Josa, né? Aí o baixista aqui é o irmão Josué, né? E o baterista é o irmão Wellington, né? São esses que compõem a bandinha. Então a cantora não pôde vir, mas deu tudo certo, em nome de Jesus, né? Então vamos aproveitar na oportunidade. Vamos convidar eles para louvar 3 hinos. Amém? Aí vocês aí decidem aí quem que vai ser o cantor da banda. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Nós glorificamos a Deus por ter chegado até aqui para, junto com os irmãos, adorar o Senhor e glorificar o seu nome. O Senhor, Ele trabalha pelos que estão orando ao Senhor, buscando a sua presença de uma forma grandiosa. Eu sei como você chegou aqui, talvez chegou aqui precisando de uma palavra, e o Senhor está dando uma palavra para você nesta noite. Ele está aqui. E eu queria que você adorasse comigo ao Senhor. Enquanto você adora comigo, o Senhor vai trabalhando na sua família. Vai se cumprir quanto
Quantos podem glorificar aquele que merece? Porque Ele já está aqui, falando com cada um de vocês, te renovando, te fortalecendo, falando de quem não é crente, aleluia. Ele vai até salvar nesta noite, porque Ele é fiel e verdadeiro, e Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez para você. Quem sabe este ano será o teu ano, será o ano que você vai dizer, aleluia, o Senhor me deu vitória. Ramande croma soriande clamanahas. Ramande lamanacana labahasiunica. Ele está aqui, Ele é fiel. Que o Senhor continue abençoando ainda a igreja do Senhor. Isso. Ele já está tocando nesta noite. Ele já está tocando aqui nesta noite. Já tem gente falando a língua que nem Satanás conhece. Somente o céu. Somente o céu conhece essas línguas. As línguas estranhas. A língua dos anjos. A língua do Senhor dos anjos. Rabadacarabarra sobria. Mas irmão Jorge, eu estou no meio da rua. Que nada. Você está aqui na presença do Senhor. Oh, Ramadacarabarra. Ramandecalabarras. Tem fogo, François, aqui nesta noite. Ramarrassúria. Amém. Se nós continuar aqui, não passar a noite toda cantando aqui. Glória a Deus, né? Nós estamos nos pedindo de glorificar a Deus, mesmo ao livre, e sentir a presença de Deus, né? Então agora acabou de chegar aí, né? Foi me comunicado. O irmão Alderi, de Dr. Severiano, né? Tá por aí. E o nosso irmão José, né? Auxiliar. Em nome de Jesus, né? Pelo menos veio um representante do nosso pastor Ricardo, em nome de Jesus. Então vamos agora ouvir a melhor parte que tem do culto, né? Além da presença de Deus, é também ouvir a voz de Deus por meio da palavra dele. Então convido o pastor Herberton para trazer a ministração da palavra de Deus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus, graças a Deus pela vida de todos que chegaram aqui. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos, em revê-los. Alguns nós nos vimos antes de ontem na reunião de obreiro. Palavra maravilhosa do nosso pastor Bruno Rodrigues. Foi um momento ímpar, né, para nós ali, em nome de Jesus. Graças a Deus em rever os pastores, pastor Damião, o pastor e professor Agaílson, pastor Itamar, os demais irmãos. Irmão Francisco, esqueceu do café lá de casa, né, meu? A garrafa ainda está cheia, viu? Josué também passou só uma vez por lá, parece que não gostou muito do café. Da próxima eu coloco leite, viu, Josué? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E demais irmãos e irmãs, que Deus continue vos abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Eu fiquei muito feliz em receber esse convite. Sábado nós estamos ali em Sítio São Paulo, com o nosso pastor Damião. Temos um evento à tarde, logo no início da noite. Mas assim que terminar, a gente já sobe para lá, né? Tá vindo também um pessoal de Natal, uma parentela minha, e vai todo mundo para lá em nome de Jesus de Nazaré. E dizer que Jesus é bom, porque essa é a verdade, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, não desprezando a leitura feita, mas eu gostaria de ler um texto também no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 3, para que não haja enfado, uma leitura bem conhecida, uma verdade bendita. João no capítulo 3, todo mundo já conhece de cor salteado, o que facilita muito o entendimento, já vista que a palavra de Deus ela não é complicada, ela se torna complicada para aquele que não quer compreender e entender, mas é algo muito especial de se ouvir,
e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, junto às medulas, capaz de discernir até pensamento. Você tem ideia do poder da palavra de Deus, meu irmão? Muitos lugares onde a medicina precisa de meses e anos para entrar, o meu Senhor conhece de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo. Deus lhe conhece, bendito seja o nome do Senhor, que diz assim o capítulo 3 de João, a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados, a humanidade, ela anda cambaleando. Parte dela a passos largos para um abismo a qual não tem retorno. E já começa assim, pregador, é a palavra de Deus quem diz, não foi eu que escrevi. E a busca por Deus, ela tem quase que cessado. A palavra de Deus nos diz que por se praticar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas é muitos, não todos. A humanidade, ela quer todo o conhecimento possível da terra. E se pudesse, teria até o entendimento de Deus, porque muitos se acham deuses. Que é isso? É verdade. Não querem conhecer a Deus, mas pintam o céu da forma como lhe convém. É como alguém chegar na sua casa e dizer: eu não gostei da cor dessas paredes, eu quero pintar do meu gosto e a minha maneira. Ou como o céu fosse um lugar onde você fosse passar umas longas férias. Tipo, eu escolho o meu lugar aonde eu quero descansar. Muito bem, você pode ir e vir para onde você quiser. É um direito seu, até para o céu, se você quiser também. Mas lembre-se, a casa de Deus, o reino dos céus, tem dono. E para lá vai quem ele quer. A humanidade esquece que servimos a um Deus criador e ele é vivo. De que o céu é reino, não é alheio. De que o céu não é como muitos pintam, um lugar vazio e deserto, aonde aqui e acolá você encontra anjinhos de pele branca tocando harpa e abanando as suas asinhas. Aonde a fumaça, nevoeiro e nuvem. Não é assim que a Bíblia relata. Como lá é reino, lá tem domínio e governo. Lá não há ociosidade. A cidade que João viu é imensa. Há anjos que têm asa, e há anjo que sobe e desce a escada, e há anjos que até caminham. A casa de Deus tem governo. E aprove a Deus atentar para a necessidade da humanidade. Se tem governo, tudo lá funciona de forma correta.
inclusive cartório. Eu não acredito. Sim. Todos nós, quando chegamos a este mundo, os nossos pais nos deram um nome. Os pais foram no cartório, colocaram o nome, e o nome está registrado em um livro, em um cartório. Eu tenho um nome, tenho a filiação. Junto ao meu nome está o nome do meu pai e da minha mãe. Assinado está embaixo pelo tabelião e escrito em um livro, e este livro é posto dentro de um armário. Todas as coisas que nós queremos agora é feita através de um registro, CPF, identidade, e tudo consta o meu nome, o nome do meu pai e o nome da minha mãe. O que eu tenho na identidade tem o meu registro, o que tem no meu registro está arquivado em um livro, em um cartório. Se não for suficiente, dependendo da documentação, eu não estou entendendo, vamos chegar lá. Dependendo da documentação, tem que ir no cartório, olhar pelo ofício de notas e o nome do livro, aí vai lá então, encontra teu nome, encontra o nome dos pais, até mesmo dos avós. Pois bem, então estamos bem registrados. Nascemos e temos casa, temos pai, temos mãe, estamos bem aconchegados. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas ou do abismo, dependendo da tradução. Até que aprouve a Deus dizer, haja luz, e houve luz. E Deus criou todos os seres, mas antes ele cria todas as plantas, depois todos os animais, tudo na sua ordem. Como um pai que espera um filho que está prestes a chegar, Deus, antes de criar a humanidade, ele cria um berço favorável para que haja, então, mantimento para esse que está por vir. Quando um pai e uma mãe estão esperando um filho, com toda a dificuldade que tem, mas preste bem atenção. Eu sou de uma época em que cama era difícil, então a maioria das vezes era rede, mas era uma rede separada, limpa e muitas vezes nova. Eu sou de uma época que não usava fralda descartável, era coeiro, enrolava o menino num pedaço de pano, mas também não era qualquer um. Deus criou para o homem tudo o que havia de melhor. A coroa da criação foi o ser humano, o homem. Deus cria o homem do pó da terra e nas suas narinas sopra o fôlego de vida. A vida que tem em você provém do Deus Todo-Poderoso, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Deus não dá nada em vão ou perecível para o que diz respeito à eternidade. Até então que o homem é formado do pó da terra, agora a alma vivente, mas ainda para Deus, queria um lugar especial de intimidade para com o homem. Agora Deus cria um jardim, um lugar de comunhão, um lugar onde Deus tinha o seu momento com a criação. Deus cria a mulher e coloca ela como a disjuntora do homem. E no jardim coloca o homem para lavrar, porque Deus não tem, como eu disse anteriormente, nenhum filho ocioso a trabalho para todos aqueles que entendem que é filho do reino. E diz o texto sagrado que havia harmonia, todos os dias Deus ia ter com Adão. Mas havia uma regra no jardim do Éden. Adão, de toda árvore que tiver no jardim você pode comer, mas a que está no meio do jardim você não coma, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. Pelo que o inimigo da nossa alma, um belo dia, ele toma agora a posse de uma serpente
de um animal, e então começa a estabelecer contato com o ser humano. E sabe qual é o maior erro da humanidade até hoje? Dar ouvido ao inimigo da nossa alma e não querer dar ouvido às coisas que são de Deus. Porque a conversa do inimigo da nossa alma ainda continua sendo muito atrativa. Ela nos chama a atenção. E olhe bem e preste bem atenção. O inimigo de nossa alma foi lançado de cima para baixo. Perdeu a comunhão que tinha com o seu Criador. Porque queria ser semelhante a Ele. E a conversa que ele tem com Eva não é diferente. A terra tinha sido entregue ao homem, como o Senhor disse, dominai-a e sujeitai-a, como quem diz, Adão é sua. Adão, vem agora para o mais íntimo, que é o meu jardim. Porque todos os dias eu estarei com você, no cair da tarde todo dia esteja lá. Até que o inimigo de nossa alma começa a estabelecer um contato com Eva. E começa numa pergunta dizendo, de toda árvore que tem no jardim você pode comer. Aí ela disse assim, não, da árvore que tem no jardim eu posso comer, mas a que está no meio do jardim eu não posso comer. Porque no dia em que eu comer, certamente eu vou morrer. Não é para comer e nem para tocar. Deus disse que não era para comer, mas ela acrescenta o tocar. Aí o inimigo de nossa alma, que é mentiroso, disse, não, Deus não quer que você coma, porque no dia em que você comer, você será semelhante a Ele. Aí eu pergunto, quem é que pode ser semelhante ao nosso Deus? Bendito seja o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, um Deus sempre eterno, que não teve início e jamais terá fim. Bendito seja o nome do Senhor. Pelo que agora o homem não dá mais ouvido à verdade de Deus e dá ouvido ao inimigo que é mentiroso e pai da mentira desde sempre e nunca se firmou na verdade. Pelo que agora ela olha para a árvore e já vê diferente. É isso que o inimigo da nossa alma nos induz até o dia de hoje. Um brilho que ofusca os olhos, mas é um brilho aparente que só cega a alma do homem para que ele não possa enxergar o seu Criador. E quando então Eva olha e viu que era agradável aos seus olhos, que era saborosa ao paladar, diz que tomou, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu com ela, e perceberam que estava nu. O pecado não estava na fruta, o pecado estava na desobediência. Bendito seja o nome do Senhor. Não era o fruto, mas era uma ordem que o pai tinha dado ao seu filho, a sua criação. Não coma, meu filho, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Mas o inimigo de nossa alma diz, não, ele não quer que você coma, para que você não seja semelhante a ele. Aí quando eu disse primeiro, os homens têm entronizado no seu coração o seu ego, a sua própria consciência, achando que pode ir para o céu da forma como ele quer. Ei, tem governo e é reino, e lá entra quem aceita Jesus de Nazaré como Salvador. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não se entra na casa de Deus de todo jeito e da forma que se quer. Lá é organizado o negócio. É organizado. A mentira não penetra lá. As coisas da terra para lá não servem nem de enfeite. João olha e viu ruas de ouro e cristais. João olha e vê a imensidão daquela cidade. O homem agora, por ser desobediente, ele agora se esconde de Deus, não estabelece mais contato com o seu Criador, mas Deus sempre está à procura do homem. Pelo que agora o Senhor, toda hora em que ele estava todos os dias, ele chega também, e a voz ecoa no jardim, Deus procurando o homem, dizendo, Adão, aonde estás?
Deus pergunta para você nessa noite: aonde é que você está que eu não te vejo há tanto tempo? Aonde é que você está que eu não consigo ouvir a tua voz? Aonde é que você está que não estabelece mais contato? O contato da oração, o contato da comunhão, o contato de estar de desejo de estar na presença do Pai. Aonde é que você está? Aonde é que você está que nunca quis conhecer a Deus com a sua beleza? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O destituído é lançado fora, é retirado, é separado, não tem mais comunhão com o Criador, porque o pecado faz barreira entre Deus e o homem. Quando há uma barreira, difícil fica de se ver e muitas vezes até de se ouvir. Eu não entendi, eu quero lhe dizer, Deus não consegue olhar e ver pecado, meu querido, e o homem bater no peito e dizendo: eu já tenho a Deus no meu coração. Não, o seu orgulho, ou você ou o Espírito Santo de Deus, não há espaço para dois. A lei da física se aplica ou o Espírito Santo ou o seu orgulho, o seu eu. Ou o Espírito Santo ou a minha vontade. Não há espaço, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Pelo que o homem agora é destituído da glória de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele agora diz ao homem: Adão, por que pecaste? Maldita é a terra por tua causa. Espinho, cardos, abrolhos nascerão, e do suor do teu rosto comerás todos os dias, até voltares ao pó, de onde foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Ó sentença terrível! Oh, sentença terrível! Daquele que tinha comunhão com Deus, daquele que andava com Deus, daquele que sentava com Deus, daquele a qual ouvia do próprio Deus dizendo: coloca o nome dos animais, porque eu dei posse a você disso aí. Daquele que diz: esse é o espaço, o meu jardim, Adão, mas eu quero que você tenha comunhão, eu quero que você tenha ligação, eu quero que você esteja aqui para todo sempre. Oh, Adão, aonde eu estiver, Adão, eu quero que você esteja. Mas o homem sempre procura um motivo para não estar na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É verdade, aleluia. Mas quando ele voltar ao pó, eu quero lhe dizer uma coisa: não tem para onde correr. Cedo ou tarde haverá um encontro com o Criador, bendito seja o nome do Senhor. Porém, tem um detalhe. A Bíblia nos fala da primeira e da segunda ressurreição. Da segunda ressurreição, ninguém sai vencedor diante daquele trono. Quando Nicodemos, então, estabelece aqui um contato com Cristo, quando ele, então, vai vê-lo e diz assim: Senhor, bem sabemos que és vindo da parte de Deus, e não podia ser diferente. Ele só olhava e ouvia as coisas que Cristo fazia materialmente, mas a parte espiritual ele ainda não conhecia. Porque o pecado, ele não revela a essência de Deus como Salvador, como misericordioso, bendito seja o nome do Senhor. Ele revela a face de um Deus que se esconde do homem, mas ele não se esconde, viu? Deus sempre estabelece contato, bendito seja o nome do Senhor, com o homem, independente da situação em que ele se encontra. Com a igreja do Senhor é diferente, viu? O contato é como no jardim do Éden. Ele nos visita de dia, ele nos visita pela noite, visita pela madrugada, dá sonho, dá revelação, dá entendimento, fala ao pé do ouvido, porque agora nós temos comunhão com ele através de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que entrega a sua vida a ele volta a ter comunhão com ele. Mas antes de sair do Éden e do jardim, o Senhor disse que da semente da mulher nasceria um, viu? E esse que havia a nascer, esse pisaria na cabeça
da antiga serpente a conhecer o inimigo da nossa alma. Agora o homem pecou, destituído está da glória de Deus, mas Deus diz assim, há um caminho, viu? Eu neste dia também estabeleço uma porta para que a tua descendência, Adão, também possa entrar e mais uma vez estabelecer comunhão comigo. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Pelo que Isaías agora escreve que um filho nos nasceu, um filho se nos deu e o principal estava nos seus lombos, viu? Ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Passa-se os séculos, uma mulher, uma jovem, tem uma visão de um anjo que disse, salve agraciada, porque tu darás à luz a um filho, e este será grande, e o seu nome será chamado o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mais uma vez Deus visita a terra. João escrevendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Oh Deus bendito, Deus de misericórdia, Deus veio a essa terra mais uma vez em carne, para que eu e você mais uma vez pudesse voltar do lugar aonde nós somos destituídos segundo a sagacidade e a mentira do inimigo de nossa alma. Hoje, através de Cristo Jesus, não somos mais filhos da ira, mas somos filhos do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Não temos mais parte com a ira de Deus. E Nicodemos, então, no meio da conversa, Jesus já entra no assunto direto. Nicodemos, necessário é nascer de novo. Mas como, porventura, pode um homem ser velho e entrar no ventre da mãe, ignorante? Como? O Senhor estava falando da parte espiritual, da regeneração do homem para com Deus, mas não vindo pelas obras do homem ou através da religião que os homens criam, porque estava diante do Senhor Jesus Cristo, um príncipe dos judeus, ou seja, um dos maiorais, um dos juízes que compunha o Sinédrio, ou seja, a maior corte de Jerusalém, que girava em torno entre 70 a 72 juízes. Era um dos principais ou maiorais. Também fariseu, judeu, religioso, conhecedor da palavra de Deus, porém entendia de forma errônea, e se é errônea, Deus não está no negócio. Porque muitos até dizem, não, mas eu já tenho a Deus no meu coração, eu sirvo a religião tal. A questão não é a religião, é quem nós somos. E o que é que nós somos? Somos pecadores. E a religião não pode fazer nada por mim e por você, se ela não for proveniente do próprio Pai. Se ela não indicar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, se ela não aponta que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, essa religião não serve. E Nicodemos diz, porventura posso eu voltar a entrar no ventre da minha mãe? Aí o Senhor diz assim, meu querido, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E como podemos ver o reino dos céus? Através da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É a palavra de Deus quem nos indica quem é o caminho. É a palavra de Deus quem diz quem nós somos, quem é Jesus Cristo e quem é Deus. E quem é Deus, meu querido, Deus é aquele que nos amou primeiro, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o crer não é olhar e entender que ele existe, porque isso a Bíblia Sagrada nos diz, que até os demônios crê que estremece. Mas o crer aqui é de entender que Ele é Senhor, Ele é sobre tudo e todos. É entender de que Ele é Salvador. É entender de que eu estou à beira de um abismo e necessito de uma salvação. De alguém que me escape, que me faça escapar da morte eterna. E agora ponha os meus pés numa firmeza tão grande que eu tenha a certeza da comunhão estabelecida por Cristo Jesus para com o meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor.
Quando ele diz, porquanto és pó e ao pó tornará, todos nós vamos bater com as costas no pó. E vamos virar o que nós sempre fomos, pó. O que já diz aqui, de que o seu orgulho e o meu orgulho não serve para nada. O nosso orgulho em querer ser o que nunca somos só nos separa do Pai. Quando nós olhamos o texto, nós entendemos da necessidade de nascer de novo. Quando o Senhor fala a Nicodemos ainda dizendo, Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, agora não pode entrar no reino dos céus. E como é esse orgulho? É porque todos nós um dia vamos morrer. E agora, querendo ou não, nós vamos entrar no sobrenatural. Se nesta terra nós não temos domínio sobre todas as coisas, imagine agora no sobrenatural. Quem vai interceder por você aqui, a ponto de você ter certeza de onde você vai passar a eternidade? Porque eu posso ir e vir para qualquer lugar, mas para o céu só vai aquele que nascer da água e do Espírito. Para o céu só vai aquele que entende de que ele é um pecador e que Cristo é o Salvador do mundo. E que não há outro intercessor diante do Pai, a não ser Jesus de Nazaré. Porque todos que morreram esperam o dia da primeira ressurreição, os que morreram em Cristo Jesus. Os que não morreram só na segunda ressurreição. Todos os santos e profetas, eles permanecem aos cuidados de Deus, porém ainda não ressuscitaram para entrar na cidade santa. Não entraram. Todos cumpriram o propósito, aqueles que creram e esperam o dia da ressurreição. João escrevendo ainda no capítulo 3, que para o céu só foi aquele que de lá veio, Jesus de Nazaré, mas ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Se não tivesse acontecido a ressurreição, tudo que estamos fazendo hoje aqui era inválido, mas ele ressuscitou e está sentado à direita do Pai e pelos transgressores intercede de dia e de noite. Bendito seja o nome do Senhor. A única coisa que o homem merece de Deus é a morte. Mas aprove a Deus, irmão Francisco, dar à humanidade, apesar da rebelião contra ele, vida. Por isso que Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há vida eterna fora de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Não há. Nicodemos, apesar de ser religioso, não entendia de como era necessário nascer de novo. E o que é nascer da água? É a palavra de Deus, porque é ela quem diz quem nós somos. Através do Espírito Santo de Deus, nós somos convencidos acerca do juízo. Aos discípulos ele diz, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus quem purifica, bendito seja o nome do Senhor. É a palavra de Deus que conduz o pecador àquele Deus maravilhoso e santo e misericordioso. Quando nós olhamos o texto lido aqui, o texto lido pelo pastor Agaílson do filho pródigo, a situação do filho pródigo é uma situação do homem que deixou a casa do pai, ou seja, não quer saber do seu pai, do seu criador, não quer saber daquele que sustenta, mas quer viver uma vida dissoluta da forma como bem quer e entende. Aí diz assim, quando eu morrer, Deus faça da minha vida o que quiser. Não, meu irmão, a vida foi entregue a você e a mim. Somos nós quem decidimos para onde queremos ir. Não adianta, meu querido, colocar nas mãos de Deus essa conta, porque essa conta já foi paga por Ele.
A vida foi dada a mim e a você. Decidamos, pois, hoje aonde queremos passar a eternidade, porque não há outro caminho a não ser a eternidade pós-morte. Porém, existe dois caminhos, um estreito e um largo. O largo conduz o homem à vida eterna. E que caminho largo é esse? É quando você está bem na vida, aí você é o filho pródigo. Aí sai aos pulos, porque a juventude dá a você esse gás. Achar de que a vida nunca vai se acabar e o que você tem também nunca termina. A ilusão da juventude. Tudo se acaba. Até os cabelos pretos dão lugar agora a outros cabelos brancos que ninguém quer, mas eles chegam, não tem pra onde correr não. A pele jovem e esticada um dia agora dá lugar às rugas. Vixe, é verdade. Aquele corpinho maravilhoso agora não existe mais, mas tem monjaro. Com monjaro ou sem monjaro, meu querido, o empenho do corpo chega. Tem pra onde correr, irmão Francisco. O bucho cresce, outras partes desaparecem. E por causa do pecado, essa degradação física, o homem envelhece. Bendito seja o nome do Senhor para aqueles que envelhecem até com saúde mental, porque ainda tem raciocínio até na sua velhice. E ele pode tomar decisões ainda velho, porém eu quero lhe dizer uma coisa. Nesse mundo não morre só os velhos, porque depois que o pecado entrou, a morte entrou. Tem gente que nem sequer nasce. Tem gente que é morto dentro do ventre da mãe. Tem mãe que esquece dos seus filhos. Há quem diga que é amor só de mãe. Amor só de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque há mães que matam os seus filhos ainda no seu ventre. Deus me livre de uma mãe como essa. Glorifiquemos a Deus pela mãe que nós temos, porque estamos hoje aqui, mas muitos não puderam abrir os olhos para este mundo. Entendeu? O salário do pecado é a morte. E é uma paga, irmão, em todo o universo. Que você planta, você colhe. Plantou desobediência, recolhe, meu querido, uma coisa chamada pecado. E com pecado a corrupção, a degeneração, a putrefação. Com o pecado, meu querido, a morte física e eterna. Mas aprove a Deus enviar a este mundo de treva a luz do mundo, Jesus de Nazaré. Aprove a Deus enviar nesse ninho de morte a vida, Jesus de Nazaré, que nessa noite te chama não só para ver o reino dos céus, mas para entrar nele, fazer parte desse reino. Bendito seja o nome do Senhor. Não seja como o filho pródigo que tomou, meu querido, a passos largos rumo ao mundo a qual não tinha retorno. O que Deus tem preparado para os dele é coisa maravilhosa, mas como o filho pródigo, depois que acabou a juventude, o dinheiro que tinha, e depois se viu em uma situação que teve desejo de comer até comida de porcos. Quantas pessoas não têm, através dos vícios, meu querido e minha querida, se lançado nesse mundo imundo, através dos vícios tem perdido uma vergonha moral. Quantos não têm afogados nesse momento nos vícios da embriaguez, das drogas, da prostituição, como aquele filho pródigo a qual Deus não criou para aquele propósito. Se você está afastado da casa do Senhor, entenda que o Pai ao longe observa o caminho, esperando que você volte por ele. Deus não criou a você para a imundície desse mundo. Deus criou você para que você fosse santo, como está escrito em Salmo. E Pedro também repete: sede santo, porque eu sou santo. Pelo que o filho pródigo agora se vê numa situação, meu querido, enchendo a boca d'água, desejoso de comer até as comidas que ele colocava para os porcos. Porque diante de determinada situação, amigo não aparece, viu? Tua mesa é cheia enquanto tu tem alguma coisa para colocar nela. Mas do dia que não tiver, até as baratas tomam outro rumo, não tem o que comer, vamos embora para outro canto. Porque os amigos muitas vezes olham pelo que você tem no bolso. E muitas vezes o que nós temos no bolso se acaba no outro dia. R$2 de pão, acabou o problema, acabou-se os amigos também. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, tem um amigo nos altos céus que não
olha para o que você tem na mesa, não, de maneira nenhuma, viu? Ele não olha para o que você tem no bolso, porque dele é o ouro e a prata, bendito seja o nome do Senhor. Antes dele chegar, ele coloca o pão na tua mesa, viu? É ele quem também faz te prosperar. Aí você diz, mas eu ainda não sirvo a Cristo como Salvador. O momento é agora, viu? Não espere as coisas ficar pior. Aproveita, porque o momento é esse. Bendito seja o nome do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Enquanto está perto. Filho pródigo agora, quando se vê numa situação e diz, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, porque até os seus trabalhadores têm o que comer, têm conforto. Meu irmão, tem pagamento para a obra de Deus, viu, Josué? Tem gente que acha que só por tocar um baixo, ou tocar uma bateria, ou tocar um teclado, fica só por isso. Não, não, meu irmão, todos que se empenham na obra de Deus, Deus é bom pagador, bendito seja o nome do Senhor. Da igreja que chegou hoje aqui para adorar, também tem paga, bendito seja o nome do Senhor. Para os pastores que deixaram tudo para trás e vieram em busca de fazer a vontade do Pai, tem paga, bendito seja o nome do Senhor. Deus é galardoador daqueles que o busca, bendito seja o nome do Senhor. Pelo que o filho pródigo agora retorna às pressas para a casa do pai e diz que de longe vê o pai, e a emoção é tão grande que se lança no seu pescoço e agora o beija e disse, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado filho teu. Pelo que o pai ignora a segunda parte que ele tinha treinado e diz, ei, traz vestes para ele, bendito seja o nome do Senhor. Traz agora um novo anel, uma nova aliança, porque agora Deus estabelece com você uma nova comunhão, a qual você perdeu no Éden, bendito seja o nome do Senhor. Deus está querendo restaurar com você uma aliança que foi perdida, que foi quebrada. Nesta noite Deus procura ao longe aqueles que possam adentrar pelo caminho estreito. Aí você vai logo dizendo isso, é porque se eu não disser que o caminho é estreito, a mensagem está incompleta. E por quê? Porque é uma verdade. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, mesmo o caminho sendo estreito, Deus está nesse caminho. O Espírito Santo do Senhor é o teu guia. Pelo que Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 14, diz, mas se sois filhos de Deus, sois guiados pelo Espírito Santo de Deus. E agora, se você é guiado pelo Espírito Santo, você não faz mais o que você quer. Você agora é filho, tem um nome registrado no livro da vida. Entendeu agora? Para aquele que nasce de novo e é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele entende que agora ele tem um pai, o seu nome está escrito no livro da vida, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Restauração feita na cruz do Calvário. Cristo pagou o preço por mim e por você. A restituição para o filho que retorna à casa do pai. A entrada no reino para aquele que nasce de novo. Ele não só vê, mas agora ele entra. Mas tem que ser mediante a confissão. E que confissão é essa? Eu sou pecador, meu Deus, e eu entendo que o teu filho veio a esse mundo em resgate da minha alma. Eu entendo, Senhor, que o sacrifício da cruz do Calvário não foi aleatório, foi por mim. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz, a cédula que nos era contrária foi riscada, cravada na cruz do Calvário. Agora nós temos paz para com Deus, bendito seja o nome do Senhor. Não somos mais filhos da ira, mas somos filhos de Deus. João, escrevendo no capítulo 1, o versículo 12, diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. É crer no nome dele que ele é Salvador, é crer no nome dele e servir a ele, e é crer que você entra lá pelas portas eternas, porque ele prometeu e fiel é para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Oh Deus grande,
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito de Deus. Porque ninguém também pode servir a dois senhores. Porque há de agradar um e desagradar o outro. Não tem como dizer que crê em Deus e que é filho de Deus e agradando e fazendo as obras da carne. Prostituição, adultério, homicídio, fofoca, disse-me-disse, distensão, emulação, ira, contenda, nada disso faz parte, meu querido, do povo de Deus. Mas aqueles que nascerem de novo, habita nele o Espírito Santo de Deus e agora ele produz um fruto que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é domínio próprio. É a mudança de vida para aquele que entrega a sua vida a Jesus de Nazaré. Mas, meu querido, eu quero lhe dizer uma coisa, viu? Aprove a Deus atentar para a nossa necessidade e enviar o seu Filho ao mundo para resgatar-nos, meu querido, e nos tirar do lamaçal de pecado, firmar os nossos pés sobre uma rocha firme, a saber, Jesus de Nazaré. E eu vou encerrar. Capítulo 3 da carta endereçada à igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse. Uma mensagem dada à igreja, mas serve também para aquele que ainda não serve o Senhor. Quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, 2 pontos aí, viu? Porque uma coisa é ouvir a voz de Deus e a outra coisa é deixar Ele entrar. Porque muitos até ouvem, como nesta noite, como em noites anteriores, mas não deixa que Cristo faça parte das suas vidas. Não deixa que o Senhor entre e tenha comunhão como o Pai tinha com Adão no Éden. Porque só quer de Deus aquilo que perece, os benefícios. E por mais que você granjeie, por mais que você ganhe o mundo todo, eu pergunto para você, e quando partir para a eternidade, vai levar o quê? Então, todo movimento que você faz sem Cristo nesta terra, para a eternidade, é vão. Quando nós olhamos em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 15 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Não é isso que Deus tem para a humanidade. Deus tem vida. O versículo 15 diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Entendeu a história do cartório agora? Se o nome não foi encontrado no livro da vida, não terá parte no reino dos céus. Se não der ouvido e abrir a porta e entrar para que você tenha comunhão para com Cristo e Ele com você, não pode ver o reino dos céus, não pode ver o reino de Deus. Se o seu nome não foi escrito agora, uma nova identidade em um livro totalmente diferente, escrito em um cartório não terreno, mas em um cartório eterno, se o seu nome não foi escrito lá, e no dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja, não tem parte, não é filho, é bastardo, e bastardo não senta à mesa do Pai. Que palavra dura. Eu queria que Deus me usasse nessa noite para dizer que Ele ia dar a você um carro 0 bala, mas se eu disser isso agora é mentira, porque o que Deus está querendo nessa noite, meu querido, é a tua vida, é uma restauração para com Ele, é comunhão para com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. O que Cristo quer te dar nessa noite vale mais do que toda... Glória a Deus. O que Deus tem para dar a você vale mais do que qualquer tesouro dessa terra. Ele não tratou a nossa condição de pecador e com desdém. Ele não enviou qualquer um, Ele não permitiu que qualquer um viesse a esse mundo entregar a vida por mim e por você. A Bíblia nos diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
pelo que não somos igreja do Senhor, mas filhos da ira, nós somos filhos do Pai. Nós temos paz para com Deus. E nessa noite entenda que somos pecadores. E não é a religião que vai nos levar diante do Pai, porque muitas vezes não entendemos as religiões que os nossos pais deixaram. A religião não vai restaurar nem o caminho. A religião, ela não é a porta, mas Cristo é o caminho e Ele é a porta. Ele é o homem que conduz, Ele é o homem que conduz o homem à salvação. E nessa noite esse trabalho feito, quem coloca no coração do pastor é o Espírito Santo de Deus. E qual é o propósito? De que você entregue a sua vida a Jesus de Nazaré, porque Ele quer ter você ao lado dEle por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Que amor é esse que alguém entrega o seu próprio filho em resgate da alma daquele que não merece? Mas essa é a misericórdia de Deus, o amor de Deus por mim e por você. Ele nos amou primeiro. É Ele quem nos sustenta. E um dia estaremos diante do tribunal de Cristo, a igreja do Senhor. E para aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida como está escrito, estarão diante do tribunal de Deus, e dali ninguém sairá vencedor. E nesta noite você tem o desejo de nascer de novo, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, se deixar ser conduzido por Ele, porque todo filho é obediente ao seu Pai, e o Espírito Santo de Deus dará a cada um a direção certa, firmará os passos do caminho até chegarmos à casa do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Grato a Deus por essa oportunidade. Pastor Elielson, obrigado pela confiança. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus de Nazaré, abençoando sua vida, seu ministério. E eu tive o prazer de ver Elielson correndo no terreiro de casa só de calção, hein? Conheço desde novinho, muito amigo do pai dele. Que Deus continue abençoando você e sua família, meu irmão, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Na parte de Deus, pela essa boa palavra. Aí eu faço o apelo, né? Quem é o primeiro corajosa que quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, né? Realmente, se você tomar essa decisão, aí você mostra realmente que você é uma pessoa corajosa, né? Diante dessa decisão. Porque eu me lembro como hoje, 2009, quando eu tomei a decisão de aceitar Jesus. Na época eu me convidei todos meus amigos, irmão, que eu tinha na minha época de adolescente, né? Jovem, amigas e amigos. Mas na hora do apelo, quando o pastor fez o apelo, o dirigente lá no local da comunidade, somente eu, todo envergonhado, tímido, ali atrás de um pilar, mas tomei a decisão, né? Depois de mim, 2 meses depois, todos aqueles meus amigos que assim jogavam bola comigo, brincavam comigo, vieram juntamente comigo congregar, né? E pra você ver, precisou uma coluna, uma pessoa tomar a decisão de jovem, né, na comunidade, para os demais depois sentir a necessidade também de vir. Então é nessa noite, venha fazer parte desse povo, né, que assim busca todo dia chegar até o céu de glória, né? Porque é necessário nós buscar o reino de Deus enquanto nós podemos achar, né? Então essa é a oportunidade, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje diante da decisão. E faça como o apóstolo Paulo, como está escrito em Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então nós sabemos que há necessidade do homem crer. E o crer vem querer também obedecer à palavra de Deus. Então tem alguém nessa noite que queira tomar a decisão de aceitar Jesus Cristo, não vá se importar com o que vão dizer seus familiares, nem amigos, nem irmão, nem parentes, nem vizinhos, porque a palavra é bem séria em dizer: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim, esse não é digno de ser chamado meu discípulo. Ou seja, é necessário nós deixar tudo isso, porque pastor Emerson conhece, como ele falou aí,
conhece muito bem, mais do que eu mesmo, né? Que ele viu o meu crescimento. E ele sabe como meu pai é crítico diante da fé que eu consigo, que eu sigo, né? Porque eu digo isso e repito, irmãos, não é fácil. Você quando tem um pai ou uma mãe que apoia é uma coisa, mas quando você tem um pai que em vez de ajudar você crescer na obra e buscar mais a Deus, coloca mais você para trás, né? Não quero você aí. Muitas das vezes, como ainda sou, perseguido, humilhado por ele, mas eu continuo seguindo a Jesus Cristo, porque meu alvo é maior do que essas coisas da terra, porque eu quero seguir a Jesus enquanto eu viver nessa terra, seja o que for passar, mas é melhor estar na casa do Senhor do que fora dela. É melhor estar aqui servindo a Jesus do que estar num bar, porque uma certa ocasião, meu pai criticando, dizendo a um homem: meu filho é doido, tá agora direto na igreja, não sei o que. Aí o homem olhou para ele e disse: Helenilson, é melhor Elielso estar na igreja ou num bar dando trabalho a você? Ele de repente calou a boca, porque não tem razão um pai assim, ou até uma mãe, de impedir o filho de estar na casa de Deus, irmãos. E eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem até hoje, nesses 17 anos e 4 meses que vai fazer agora, dia 27, que eu siga Jesus como um suficiente Salvador, em meio a tudo e a todas as coisas, mas nunca olhei para trás, né, diante da minha decisão. Então faça isso, irmão. Não olhe o que vão dizer amanhã, dizer assim: agora tu passou para lei de crente, você agora é irmão, é irmão. Não olhe para isso, olhe para a sua salvação, que é um bem mais precioso, como já foi ministrado aqui, e você poder alcançar, irmãos, porque a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as divinas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.